agora ao palco Marcela Ungaretti, Head de Research ESG e sócia da XP. Bem-vinda, Marcela. Bom dia a todos. Obrigada pela presença. É um prazer enorme estar aqui no evento para falar de um tema tão relevante, ainda mais considerando, né, a atuação do setor. Como parte da XP, eu fico responsável pela frente ESG no time de Research, e aí, né, até explicando um pouco, acho que faz um link interessante com que, enfim, a própria, né, no painel anterior falaram um pouco em relação ao mercado financeiro. Né, muito do nosso objetivo é analisar como que as companhias brasileiras de capital aberto estão posicionadas quando o tema é ESG. A gente sabe que esse é um tema que tem ganhado uma relevância muito grande, consequentemente, na perspectiva do mercado, isso tem sido extremamente acompanhado de perto, tem feito, né, com que os investidores engajem com as companhias no sentido de impulsionar o avanço dessas empresas por parte da administração e da alta gestão das companhias. Acho que, né, trazendo o exemplo, conectando aqui com o painel anterior, a Magazine Luiza é uma companhia que vem endereçando essa agenda e, conforme, né, antecipado, sem dúvida, isso é algo que os investidores estão bastante acompanhando bastante de perto. E aí, para isso, até, né, trouxe alguns slides e uma apresentação para que a gente possa acompanhar e trazer um pouco de números em relação à relevância desse mercado. Acho que eles já vão projetar, mas, enquanto isso, primeiro eu queria trazer um contexto. Quando a gente pensa no tema ESG, a gente até tende a achar que ele é um tema recente. Então, que, de fato, ele ganhou muita relevância recentemente. Mas, quando a gente olha ao redor do mundo, esse é um tema que já está presente há algum tempo. E aí, quando a gente, né, entende o quanto de dinheiro por parte do investidor que tem alocado nesse mercado, os números surpreendem muito. Então, hoje a gente está falando de um universo de... Pronto. Não está passando, mas vou... Quando for, a gente vê os gráficos também, enquanto isso vou passando os números. Bom, quando a gente olha, né, globalmente, a gente está falando de um universo de recurso, ou seja, um montante de dinheiro que está sendo alocado por parte de fundos de investimento que definiram estratégias sustentáveis. E o que é isso? Basicamente, obrigada. Basicamente, são fundos de investimentos que definiram estratégias sustentáveis. E aí, dando um passo atrás e entrando um pouco mais no detalhe do que, na nossa perspectiva, enquanto analistas, a gente analisa quando a gente pensa em olhar o tema ESG para as companhias brasileiras. No pilar ambiental, e aí visando, né, tangibilizar um pouco de tudo isso, no pilar ambiental, a gente está falando de alguns pontos principais. Primeiro deles, o uso de recursos naturais, as emissões de gases de efeito estufa, toda a questão de mudanças climáticas é um tema que vem ganhando cada vez mais relevância, ainda mais, né, no cenário alarmante que a gente vive, e dentre vários outros tópicos, tá? Então, até mencionando eficiência energética, poluição, gestão de resíduos, esse e vários outros temas a gente busca entender como que as diferentes companhias estão endereçando essas questões. No social, a gente busca dividir em duas principais frentes, tá? Duas principais frentes. Primeiro, uma frente da companhia olhando da porta para dentro e uma segunda frente olhando da porta para fora. O que isso quer dizer? Quando a gente pensa em como a companhia, né, aborda as questões sociais da porta para dentro, a gente está querendo entender o que essa empresa tem em termos de política e relação de trabalho. Como que ela lida com a agenda de diversidade e inclusão, o programa de trainee
da Magazine Luiza é um exemplo disso. Mas, indo além, né, o que existe em termos de treinamento da força de trabalho? Bom, dependendo do setor, acho que fica evidente que cada um desses pilares tem uma importância maior ou menor. E aí, olhando para fora, é muito entendendo qual que é a responsabilidade da companhia junto à sociedade. Seja a sociedade, né, as comunidades que vivem perto das operações, seja a sociedade de forma mais ampla. E aí, por fim, mas não menos importante, a gente tem o pilar de governança. Quando a gente olha para o mercado, e isso fica muito claro, né, conversando com uma série de investidores, que é muito do nosso trabalho, né, do trabalho da XP por aqui, fica claro que o pilar de governança ele é o que há mais tempo analisado pelo mercado. Ou seja, é muito difícil que o mercado não tenha uma opinião bastante sólida e formada em relação à governança de uma companhia. E aí, claro, acho que o mercado aqui no Brasil, de fato, exigiu dos investidores essa atenção em relação à governança, enquanto que o pilar ambiental e o social, ele vem sendo cada vez mais abordado, mas, de fato, tem ainda uma trilha a ser traçada em termos de conhecimento por parte dos investidores. Então, quando a gente pensa em governança, a gente trouxe aqui alguns exemplos. Tá? Primeiro, independência do conselho. O conselho é um órgão extremamente importante na gestão das companhias. E sua independência também vem como parte importante dessa gestão. Indo além, qual que é a política de remuneração da alta administração? Quais são os critérios que definem os incentivos que isso vai ser dado à alta administração? Também é uma questão de diversidade e inclusão, também quando a gente pensa na liderança. E aí, de forma, né, quando a gente junta, né, o E, o S e o G, na nossa visão, a partir do momento que a gente inclui esses critérios como parte da análise das companhias, a gente permite olhar as empresas de forma mais holística e, consequentemente, tendo uma visão mais clara em relação ao que está sendo feito. Então, no fim do dia, investimento ESG é justamente aquele que incorpora esses critérios, ou seja, os critérios ambientais, sociais e de governança como parte desse processo de análise. E aí, acho que fica, né, dito tudo isso, quando a gente olha, né, para as companhias, a gente entende que as vencedoras, olhando para frente, vão ser as companhias que endereçam a agenda ESG, ou seja, estão claramente compromissadas no sentido de atuar para atuar e promover essa agenda, e por parte dos investidores, essa mensagem também está bastante clara. E aí, trazendo um pouco da relevância dos fatores ESG no mundo. Como eu disse no começo, a gente tem a percepção de que o tema ESG ele é novo, de fato, ele ganhou muita relevância nos últimos anos, mas a grande verdade é que ele já impera no mercado há algum tempo, principalmente quando a gente olha ao redor do mundo. Então, a gente está falando, né, que, atualmente, são mais de 35 trilhões de dólares que são geridos por fundos que definiram estratégias sustentáveis. E o que são, né, esses fundos? Basicamente, são fundos de investimento que administram recursos de clientes e que colocam os critérios ESG como parte do seu processo de alocação. Então, além de considerar as questões econômico-financeiras tradicionais, também incluem os critérios ambientais, sociais e de governança como parte desse processo. Acaba que, a partir do momento que a gente tem um montante muito grande de dinheiro administrado por esses fundos, existe sim um fluxo de capital que está direcionado para as empresas que estão bem posicionadas na perspectiva ESG. Quando a gente conversa com os investidores lá fora, essa exigência ela é ainda mais forte. De fato, existem políticas muito sólidas por parte desses investidores que definem quais são as empresas e quais são os critérios mínimos que as empresas precisam cumprir para receber esse investimento.
35 trilhões de dólares já é um valor bastante representativo. E, olhando a foto, mas fica ainda mais quando a gente olha o filme, né? Então, nos últimos anos, esse número vem crescendo em um ritmo acelerado, e olhando para frente, a gente entende que esse é um indicador que tende somente a aumentar na medida que os investidores crescem o interesse pelo tema ESG e as empresas correspondem com ações bastante claras. E aí, quando a gente entra, né, numa perspectiva por região, acho que essa é uma pergunta que normalmente a gente recebe, né? Então, dado a relevância, né, qual região que está mais avançada? De fato, a gente vê, né, tanto Europa quanto Estados Unidos liderando essa corrida, principalmente a Europa, então concentrando, né, esse total investido, ao mesmo tempo que outros países também vêm acelerando. Quando a gente olha, né, esse gráfico inferior à esquerda, fica claro, por exemplo, que o Canadá é um exemplo que vem acelerando. Então, quando a gente olha na região, em 2014, os investimentos ESG representavam 31% do montante do AUM, né, do montante sob gestão da região, e hoje, né, a gente já está falando que esse mesmo valor já ultrapassa os 60%, ou seja, mais de 50%, mais da metade de todo o recurso gerido na região já considera os critérios ESG como parte desse processo. E aí, acho que, né, esse gráfico do lado direito, ele mostra basicamente o número de gestoras de recursos e a evolução desse número, que é o que mais impressiona, de gestoras de recursos, ou seja, de fundos, que colocam os critérios ESG, que estão comprometidas com os princípios do investimento responsável. À medida que a gente vê, né, um número cada vez maior de investidores olhando para o tema, a consequência natural disso é uma transformação por parte das empresas. De fato, quando a gente pensa na agenda ESG por parte das companhias, a gente tem visto uma evolução significativa, e aí muito impulsionado justamente por essa pressão por parte dos investidores, que têm colocado isso como um critério fundamental, ao mesmo tempo em que a gente entende que ainda tem alguns desafios, tá? E aí, quando a gente pensa, né, no tema ESG, hoje, globalmente, se a gente olha para todas as bolsas ao redor do mundo, a gente está falando que somente por volta de 30% coloca a divulgação de critério de um relatório de sustentabilidade ou a divulgação, né, de uma política ESG como algo obrigatório. Inclusive, também, né, no painel anterior, foi mencionado, né, que a B3 tem enviado formulários e demais né, questionários para as companhias de capital aberto preencherem. Essa é uma iniciativa da B3, né, no sentido de incentivar e impulsionar, ainda que ela não seja obrigatória, né, ela é facultativa, já dá sinais de que os próprios órgãos reguladores do mercado estão atuando no sentido também de exigir cada vez mais critérios. Enquanto isso, hoje, quando a gente olha, né, para todas as bolsas de valores do mundo, somente 30% coloca essa divulgação de um relatório de sustentabilidade como obrigatória. Consequentemente, quando a gente olha, né, e no nosso trabalho aqui enquanto analistas, né, do mercado, fica muito claro que parte das companhias, de fato, divulga essas informações, ainda que de forma voluntária, enquanto parte ainda carece. Então, diferentemente dos relatórios e dos reports econômicos financeiros, ou seja, que abordam questões, enfim, lucro, receita e todas as divulgações que uma companhia obrigatoriamente precisa fazer, quando a gente vai para a agenda ESG, essa é uma evolução necessária. E, como eu disse, a gente vê os órgãos avançando no sentido de fechar esse gap. A notícia positiva, né, e olhando o copo meio cheio, é que cada vez mais as empresas, ainda que de forma voluntária, têm divulgado esses relatórios. Então, esse gráfico embaixo, ele mostra basicamente o percentual de empresas listadas no mercado americano, no S&P, que divulgam um relatório de sustentabilidade. E lá, né, lá no mercado americano, assim como aqui no Brasil, essa divulgação não é obrigatória, mas as empresas têm
reconhecido a importância e buscado endereçar essa publicação, ainda que de forma facultativa. Mas, ainda assim, a gente encontra um desafio no que tange à padronização desses dados. Então, se a gente olha, né, uma divulgação de resultados financeiros, já é de se esperar o que encontrar, quais informações encontrar das diferentes companhias e até conseguir comparar a divulgação de uma empresa com a divulgação de outra, entender, comparar resultado e ter uma visão. Já no caso dos relatórios de sustentabilidade e da agenda ESG, essa falta de padronização acaba fazendo com que companhias possam ter um documento de 15 páginas, outras podem ter um de 100 páginas, e mais do que isso, que as informações que são contidas nesses relatórios variem bastante. Tá? Ao mesmo tempo, né, em que essa padronização ainda não existe, e ela não é que ela não existe no Brasil, tá? Mas ela ainda não existe globalmente, não como obrigatória, né, e não como formalmente, né, definida, assim como é no caso das informações financeiras. A gente entende que, né, a gente vê que existem órgãos globais atuando no sentido de incentivar essa padronização, um passo que, enfim, na nossa visão, é bastante importante. E aí, acho que, né, um pouco da pergunta que fica é, no Brasil, onde a gente se encontra. Tá? A gente vê que o tema ESG ele vem ganhando cada vez mais relevância, e aí, nesse sentido, a pandemia acabou atuando como um impulsionador, colocando um holofote, de fato, né, na importância das questões ambientais, sociais e de governança, ao mesmo tempo que os investidores locais estão cada vez mais antenados no tema, e isso também tem gerado uma transformação por parte das empresas brasileiras. É muito curioso pensar que antes, né, se a gente pensar 5 anos atrás, somente a gente, né, quando a gente conversava com os investidores, somente os gringos perguntavam sobre o tema ESG. Hoje, a gente tem uma demanda gigantesca por parte dos investidores locais de falar sobre o tema, e a gente sente essa demanda, né, mas, sem dúvida, as próprias companhias também têm passado esse feedback de que os investidores querem saber e estão pressionando as empresas para terem as melhores práticas. E aí, acho que quando a gente olha, né, para o número, para a evolução do número de investidores, né, para o número de gestoras de recursos brasileiras que estão aderentes à política, né, de investir de acordo com os princípios do investimento responsável, a gente vê um número que vem crescendo ano após ano e que acaba passando a mesma mensagem de quando a gente olha globalmente. Ou seja, existe sim um fluxo de capital que está direcionado para as companhias que estão bem posicionadas na agenda ESG. E do lado das empresas, esse movimento tem sido recebido, mas ainda existem desafios, como eu mencionei, né? Quando a gente olha, né, das 447 empresas que são listadas na B3, a gente está falando que somente 21% tem um relatório de sustentabilidade, tem uma divulgação. Para o investidor, né, que enfim, tem interesse, né, e que coloca esse como parte do critério na hora de investir, esse, sem dúvida, é um desafio. Já quando a gente olha, né, para o universo de companhias que fazem parte do Ibovespa, que, enfim, é o índice que compõe aí as maiores e mais líquidas companhias da Bolsa, esse percentual já aumenta de forma significativa. A gente está falando de mais de 70% que tem um relatório de sustentabilidade, ainda que não estabelecido com um padrão e também não divulgado com uma recorrência tão presente quanto as informações financeiras. Já esse percentual vem evoluindo de forma bastante significativa. E aí, um ponto que sempre vale a pena frisar e ressaltar aqui, que diz respeito a um termo que talvez vocês até já possam ter escutado, mas que é o greenwashing. Então, trazendo um pouquinho do que isso significa, né? A partir do momento que o tema ESG ganha muita relevância, é de se esperar que as companhias tenham um incentivo no sentido de serem vocais nesse tema.
os investidores estão olhando para isso, a mídia está olhando para isso, então, esse interesse por parte das companhias, ele existe. Então, basicamente, vale uma atenção por parte de nós, seja, enfim, sociedade, consumidores ou investidores, no sentido de entender, né, das companhias que estão sendo vocais no tema, quais delas, de fato, estão fazendo a lição de casa e fazendo a tarefa bem feita, no sentido de endereçar esse tema. Então, isso, né, quando a gente, né, no nosso trabalho aqui, analisa as companhias, a gente tende a aprofundar, mergulhar no case delas, para, de fato, quando chegar na segunda derivada, a gente entender que isso está muito mais, isso também está na prática e não só no discurso, tá? E aí, basicamente, né, como parte do nosso processo de análise, é isso, né, enfim, nossa grande responsabilidade junto a todos os investidores, de justamente dar essa transparência em relação a quais pontos que a companhia, de fato, está endereçando, né, e está sendo vocal, mas também está fazendo na prática, e quais, eventualmente, ainda tem um espaço para avanço. Tá? E aí, acho que vale mencionar que, sem dúvida, todas as companhias, até as que estão melhores posicionadas, têm espaço para avançar. Acho que nenhuma está no estado né, perfeito ali da arte, mas quando a gente olha, né, no tema ESG, a gente costuma dizer que não se trata de uma empresa ser ou não ser ESG. Tá? Então, a gente entende que isso não é algo binário, né? Então, uma empresa é ou uma empresa não é, e mais do que isso, também não é algo estacionário. Ou seja, se uma empresa ela sempre vai ser, se ela não é, ela nunca será. Na verdade, a gente vê a agenda ESG como um processo, como uma jornada. Ou seja, a gente entende que tem companhias que ainda estão no início dessa jornada, mas que têm dado passos sólidos no sentido de avançar, ao mesmo tempo em que tem empresas que já estão, né, que já são referência no tema e que, né, continuam enfatizando essa agenda e priorizando essa agenda, mantendo-se como referência, ao mesmo tempo em que tem empresas que, por mais que estejam bastante sólidas, podem estar retroagindo ou ficando paradas enquanto as outras avançam. Tá? Eu gosto sempre de reforçar o fato, né, de que a gente entende isso como um processo, como uma jornada, porque não é tão simples quanto um check the box, né, como de fato ali algo que a empresa tem, não tem, e nisso ela é ou não é ESG. A gente não vê como algo binário, e sim como um processo de evolução. E aí, pensando nisso, né, vale muito a pena, né, ao entender, né, sobre o tema, na perspectiva das companhias, entender que o que, de fato, está sendo posto e está sendo falado, se está sendo implementado na prática por essas mesmas empresas. E aí, agora, entrando um pouco nas razões, tá, pelas quais a gente entende que os vários agentes do mercado devem se importar com o tema ESG. Bom, a gente elenca 3 principais razões pelas quais a gente acredita que o tema ESG tem se tornado cada vez mais importante e por que todos, né, devem sim se importar com ele. E aí, acho que a primeira das razões que a gente coloca. A gente tem visto dois principais movimentos. Tá? Primeiro, um movimento bastante claro por parte dos investidores. Como eu já mencionei, existe sim um fluxo de capital direcionado para as empresas que estão bem posicionadas nessa agenda, mas mais do que isso, a gente tem visto também um movimento por parte dos consumidores. Quando a gente olha, né, para as gerações mais recentes, elas têm atuado no sentido de impulsionar a agenda ESG a partir do momento que elas colocam os critérios socioambientais como parte importante, né, como valores importantes que são atribuídos no processo de tomada de decisão. E, diferentemente, né, quando a gente olha, né, no passado, as gerações mais antigas não tinham isso de forma tão presente, tão latente quanto as gerações mais recentes. E, mais do que isso, o cenário competitivo era muito diferente. Né? Lá atrás, a gente está falando que a gente tinha poucas empresas
gigantes que dominavam grandes mercados, e hoje a gente está falando de um mercado extremamente mais competitivo. A gente está falando de vários players que estão disputando por um mesmo consumidor. Consequentemente, se é um consumidor que coloca esses critérios como parte do processo de decisão, a empresa que está bem posicionada nessa agenda acaba conquistando esse consumidor, esse cliente, e não só, né, na perspectiva financeira, mas também nesse posicionamento junto ao mercado, acaba estando à frente de outras empresas. Um segundo ponto que eu até mencionei, mas queria reforçar, que é a agenda de regulamentação. Quando a gente olha lá fora, principalmente no mercado europeu, que eu mencionei que é o que está mais avançado nessa agenda, a gente já vê diariamente no jornal uma série de medidas sendo aprovadas e sendo implementadas no sentido de reforçar a agenda ESG. Ou seja, uma série de leis que colocam tanto uma obrigatoriedade em relação às empresas quanto aos investidores. Consequentemente, aqui no Brasil, à medida que a gente ainda está no início dessa jornada ESG, é de se esperar que a agenda de regulamentação também esteja, né, no início. Mas a gente vê sinais bastante claros de que esses avanços estão acontecendo. E aí, quando a gente pensa, né, nos órgãos responsáveis pela regulamentação do mercado financeiro, isso fica bastante claro, né? Tanto o B3 quanto o CVM já tem, né, mostrado o intuito de cada vez mais exigir critérios ESG por parte das companhias de capital aberto, seja no que diz respeito à divulgação de informações, mas mais do que isso, a práticas de fato efetivas por parte dessas empresas. Claro, a gente entende que a agenda de regulamentação ela é mais uma agenda de médio prazo, não é algo que, diferentemente do primeiro movimento do consumidor e do investidor, que é sentido na veia, a agenda de regulamentação tende, né, a ser mais de médio prazo, mas ela não é menos importante. Na nossa visão, ela tem um papel fundamental também no sentido de impulsionar essa agenda. E aí, terceiro, mas não menos importante fator, diz respeito às questões de retorno. Tá? Acho que muito nos é perguntado se existe uma correlação positiva entre a adoção de critérios ESG por parte das empresas e a geração de retorno. Vários são os estudos que visam justamente entender isso, e aqui na XP a gente também, enfim, acompanha esses números bastante de perto. Essa também é uma demanda bastante clara por parte dos investidores, e quando a gente olha, né, e busca comparar a performance de índices ESG, e o que são índices ESG? Basicamente, são os índices que são compostos pelas companhias que, na visão, né, da instituição responsável pelo índice, estão bem posicionadas na agenda ESG. Então, comparando, né, a performance do índice ESG versus os seus benchmarks, tanto nos Estados Unidos, Europa, globalmente, e não diferentemente aqui no Brasil, a gente vê que os índices ESG tendem a dar maiores retornos versus os seus benchmarks. Particularmente, né, quando a gente olha aqui no Brasil e a gente compara a performance do ISE com a performance do Ibovespa, e aí o ISE basicamente é o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, que contém justamente as empresas que, na visão da B3, são as melhores posicionadas nessa agenda. De fato, né, ambos vêm dando um retorno bastante significativo quando a gente considera desde 2006, ano em que o ISE foi criado, até hoje, ao mesmo tempo em que globalmente isso também se faz verdade. E aí, não só quando a gente fala em termos de retorno, mas também a gente entende que as empresas que muitas vezes compõem esses índices, ou as empresas, né, que estão bem posicionadas nessa agenda, são nomes de qualidade, tá? São empresas de qualidade, que conseguem fazer uma boa gestão dos seus riscos e que, consequentemente, estão melhores posicionadas também em momentos de volatilidade. Acho que, né, quando a gente olha, né, o mercado nos últimos anos, volatilidade é uma palavra que se fez extremamente presente,
E aí, visando justamente entender o posicionamento dessas companhias nesses momentos de choque de mercado, a gente também buscou fazer algumas comparações em relação à performance dos índices ESG versus os seus benchmarks nesses momentos de volatilidade. E aí, a conclusão foi que, claro, né, quando a gente olha, por exemplo, em março, né, de 2020, quando, né, estourou a pandemia, todos os mercados foram impactados. Quando a gente olha a perspectiva por índices, claro, o ISE e as empresas, né, consequentemente, que o compõem, também sofreram, mas foi uma queda menor do que quando a gente olha o índice Ibovespa. Então, reforçando o ponto que eu trouxe no que tange a resiliência e a boa gestão de risco dessas companhias que estão bem posicionadas nessa agenda. E aí, agora eu queria entrar um pouco no ponto que é como, no fim do dia, o investidor seleciona essas empresas. Então, o investidor que está olhando para isso, ele tem diferentes caminhos para considerar os critérios ESG nos seus investimentos, ao mesmo tempo em que esses diferentes caminhos não existe uma regra, tá? Não existe um certo ou um errado. A gente vê, na verdade, que diferentes estratégias têm sido usadas, e aí estratégias que caminham desde aplicar filtros negativos, ou seja, excluir aquelas companhias ou aqueles setores que, na perspectiva da gestora, do investidor, não estão bem posicionados ou, enfim, não fazem parte do universo de companhias investíveis, ou o filtro positivo, que é justamente o contrário, ou seja, eu vou investir naquelas empresas que estão bem posicionadas nessa agenda. Aí, né, enfim, são algumas estratégias, também não queria passar por todas elas, mas queria destacar o engajamento corporativo. A gente estava recentemente, né, num roadshow com investidores e a gente percebeu que essa estratégia do engajamento corporativo vem ganhando bastante força. E o que ela significa? Basicamente é quando uma gestora, né, uma asset, ao invés de desinvestir em alguma companhia ou não investir em alguma companhia, porque entende que aquela companhia tem muito risco quando pensa na agenda ESG, ou está em algum setor que tem muita controvérsia, na verdade, essa gestora de recurso, a partir do momento que é acionista dessa companhia, engaja com a empresa e apresenta, né, e exige avanços bastante sólidos no sentido de endereçar e fechar esses gaps e potenciais riscos. E aí, na visão, né, como argumento a isso, fica claro que uma gestora, né, de recurso, ao desinvestir, de fato, ela não está corroborando com nenhuma melhora. Versus, quando ela engaja com a companhia e impulsiona essas mudanças, ela, de fato, está permitindo com que as companhias, como um todo, avancem. Tá? E as empresas têm respondido a esse engajamento, um ponto que eu acho extremamente importante de ressaltar. Claro, cada empresa está em um estágio, né, dessa grande jornada ESG e tem, né, comprometimentos diferentes, mas, de forma geral, a gente vê as companhias brasileiras bastante engajadas, né, em endereçar essa agenda. E aí um segundo ponto que é extremamente relevante, que é a questão da materialidade. Talvez vocês já tenham ouvido falar, mas basicamente a materialidade significa a relevância de cada um dos pilares, do E, do S e do G, para os diferentes setores. Tá? Então, por exemplo, se a gente está falando das questões ambientais, analisando uma mineradora versus analisando uma instituição financeira, por exemplo, a XP, o impacto de uma mineradora no meio ambiente é consideravelmente maior, naturalmente maior, do que o impacto de uma instituição financeira. Dito isso, nas nossas análises, esse peso maior das questões ambientais, no caso de uma mineradora, precisa existir. E aí a materialidade é basicamente isso, é conseguir identificar para os diferentes setores a importância e a relevância, não só de cada um dos pilares, ambiental, social e governança, mas também de cada um dos subtemas que o compõem. Então, como a gente trouxe lá no início, né, em termos de exemplos, a gente está falando das emissões de gás de efeito estufa. Mesma coisa se faz válida. Uma mineradora
está mais exposta a isso versus uma instituição financeira. E a gente tenta trazer, né, essa ponderação nas nossas análises, entendendo que esse é um fator importante de ser considerado na perspectiva do investidor. Claro, se uma empresa está endereçando um tema que não é tão material, não é que a gente vai entender isso de forma negativa, mas que não adianta endereçar o que não é material, ou seja, o que não é relevante, enquanto o que é relevante não está sendo tratado. Então, até tem um estudo bastante interessante que trata, né, que empresas que focam os seus recursos em endereçar as questões materiais e não colocam força em endereçar o que não é material, tem retornos maiores do que aquela companhia que endereça ambos. E aí, muito por uma questão de custo de oportunidade. Então, a gente, né, olhando as empresas, né, e até mesmo em conversas com elas, a gente tem uma agenda bastante grande com essas empresas, a gente sempre diz que, em termos de prioridade, sempre as questões materiais devem ser primeiro endereçadas. E aí, aqui, basicamente, essa é uma matriz de materialidade do SASB, que coloca, né, dentre os vários setores, quais são os critérios que têm a maior ou a menor importância, e aí a gente até destaca aqui, quando a gente olha, né, para as empresas de saúde, quais são os fatores que são os principais e que, consequentemente, a gente entende que as empresas devem se esforçar no sentido de endereçar, e não só as empresas se esforçarem, mas também nosso olhar aqui, enquanto analistas, e a percepção do mercado se concentra em alguns pontos. E aí, falando especificamente do setor de saúde, a ideia é a gente trazer aqui, de forma breve, um pouquinho de quais são, né, os temas dentre as questões ambientais, sociais e de governança que o investidor costuma olhar. Tá? Quando a gente fala do pilar ambiental, primeiro, antes de entrar até no ambiental, importante reforçar que o social é o que tem o maior peso para o setor. Talvez até algo intuitivo, tá? Mas o ambiental ele tem é o social, seguido de governança e seguido do pilar ambiental. No caso de governança, governança é um pilar-chave e tem uma relevância para toda e qualquer companhia, independentemente do setor. Já o ambiental e o social tendem a variar dependendo da própria atividade. Tá? Quando a gente entra na questão ambiental, muito se concentra nas emissões de carbono. Acho que conforme, né, eu mencionei, o cenário climático está bastante alarmante, né? A gente tem uma situação hoje em que a Terra está aquecendo num ritmo mais acelerado no sentido de cumprir os objetivos do Acordo de Paris, que é manter a temperatura, né, em até um aumento da temperatura em até 2 graus Celsius. As preocupações com as emissões, elas estão se tornando cada vez mais evidentes, e aí muito, né, entendendo o que pode existir no futuro em relação a um potencial custo de emitir. Dito isso, quando a gente, né, analisa as empresas, né, do setor de saúde, ainda que não sejam, e com certeza não são as maiores emissoras, tá? Até um dado relevante, quando a gente olha para as empresas do Ibovespa, os setores de mineração, siderurgia e óleo e gás correspondem por 86% das emissões do índice Ibovespa, que aí é composto por mais ou menos 90 empresas. Então, ainda que as empresas de saúde não sejam, né, as maiores colaboradoras, elas têm, muitas vezes, por conta de suas operações, emissões significativas, e nem só suas operações, mas também toda a cadeia que envolve, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, de transporte, de serviço de delivery, tudo isso entra na conta, né, em termos de emissões, e aí a gente destaca algumas boas práticas que a gente vê as empresas fazendo. Tá? Primeiro, metas para reduzir essas emissões, ou seja, estabelecer metas, seja de curto, de longo prazo, no sentido de controlar essas emissões de gases de efeito estufa, ajuste de processo. Então, consequentemente, né, tendo meta ou não, as empresas têm cada vez mais atuado no sentido de reduzir essas emissões e entender quais ajustes podem ser feitos nesse sentido, e também uma divulgação bastante clara. Claro,
é de se esperar que companhias maiores tenham números maiores de emissões, e aí, nesse sentido, né, trazer o estabelecimento de indicadores que coloquem essa visão no relativo do tamanho da companhia é uma boa prática que a gente destaca. Já no social, acho que são alguns fatores, né, como eu disse, é o pilar que é mais importante. Então, o primeiro diz respeito à gestão e desenvolvimento do capital humano. A gente sabe, né, que pessoas, muitas vezes nas instituições, são, né, a principal parte. No caso da XP, pelo menos, isso é extremamente claro. Dito isso, quando a gente pensa, né, nas companhias, é muito do nosso trabalho entender o que essas empresas estão fazendo no sentido de reconhecer esses colaboradores em termos de treinamento, de qualificação. Acho que, né, no painel anterior foi falado bastante sobre a perspectiva do cliente, né, enfim, conquistar, reter esse cliente é uma missão dessas empresas, e a gente entender o que elas estão fazendo no sentido de garantir isso é um papel fundamental. Segundo, não menos importante também, segurança e qualidade dos produtos e serviços. A gente está falando de companhias que têm uma responsabilidade gigante junto aos seus clientes e junto à sociedade como um todo, portanto, ter práticas, né, e políticas que enderecem a segurança no que tanja, né, o produto ou o serviço é um ponto fundamental. E privacidade e segurança de dados. Esse é um tema que, também, num cenário pós-pandemia e durante a pandemia, né, em que muitos consumidores, né, a gente viu, né, os meios digitais ganhando muita força e mantendo grande parte dessa força, mesmo em um cenário, né, em que as lojas físicas retomaram, garantir, né, que essas informações dos clientes sejam devidamente endereçadas e também considerando, né, que o Brasil tem cada vez mais tornado mais rígidas, né, como, por exemplo, com a LGPD, e muitas vezes, né, as companhias do setor de saúde lidam, sim, com uma grande quantidade de informações, e informações que estão confidenciais por parte dos pacientes. A gente vê as empresas investindo muito nisso, e os investidores estão acompanhando de perto, porque sabem que existe um risco no caso de vazamento dessas informações ou de uma má gestão das mesmas. E aí, nesse sentido, a gente destaca, né, algumas boas práticas, mas, né, dentro dos vários tópicos, mas entrando, né, nas principais aqui, quando a gente pensa, né, na gestão do trabalho, na promoção da diversidade, mais do que isso, né, elaboração de metas, ou seja, tanto no que tange a segurança, né, quanto também em termos de diversidade, a gente vê muitas empresas né, se envolvendo com isso, e divulgar um plano claro em relação ao que está sendo feito no que tange a esse último ponto que eu comentei, que é privacidade e segurança de dados. E aí, passando, né, para a última letrinha aqui, quando a gente fala de governança, como eu disse, esse é um tema que o mercado já acompanha há algum tempo, tá? E aí muito pela particularidade do mercado brasileiro e de eventos passados que deixaram claro que o investidor não pode não olhar para a governança de uma companhia. E a gente também entende que uma empresa que tem uma boa governança, normalmente ela tende a avançar mais também na agenda social e ambiental do que uma empresa que não tem uma boa governança. Então, o G acaba impulsionando também o E e o S, e por isso a importância desse pilar. E aí, né, particularmente do pilar de governança, a gente busca olhar esses mesmos fatores para toda e qualquer companhia, tá? Não especificamente só as de saúde, tá? Mas qual que é a estrutura acionária e qual que é o controle dessa empresa? Então, quando a gente está falando qual que é o direito do acionista, direito de voto, mais do que isso, em termos de conselho, como que é a liderança desse conselho? É uma liderança independente? Não é. O presidente do conselho é o mesmo que o CEO, ou seja, tem um overlap muito grande entre conselho e gestão, de fato, da companhia. Quando a gente pensa em remuneração,
Isso é um ponto que a gente entra no detalhe, nas análises, muito para entender quais são os incentivos da alta administração e da gestão da companhia, e também pensando, né, por último, em termos de contabilidade, né, enfim, uma série de auditorias que são bastante necessárias. De forma, né, resumida, esse é um pouco dos pontos que a gente busca analisar nas empresas. Como eu disse, não é tão simples quanto um check the box. A gente precisa, de fato, debruçar, conversar com as empresas, conversar com o mercado, visando entender tudo isso. E, né, a notícia, né, e olhando o copo meio cheio, e aí até concluindo aqui, quando a gente pensa, né, no mercado brasileiro, de fato, e no Brasil, a gente, de fato, está no início dessa jornada, mas a gente tem avançado a passos largos e as companhias têm respondido no sentido de endereçar e trazer respostas a essa demanda mais clara dos investidores e também da sociedade. Em termos de apresentação, eu entendo que seja isso, mas também, enfim, queria abrir para as perguntas, tanto do público quanto... Enfim, pode ficar à vontade. Obrigada, Marcela. Deixa eu aproveitar aqui a oportunidade para fazer um agradecimento especial à Rio Capital, que fez a ponte, viabilizou a sua participação por aqui. Muito obrigada. Uma pergunta chegou, e ela diz respeito justamente às empresas de saúde, na sua visão. As empresas de saúde do Brasil estão à frente das companhias de outros setores no que se refere a ESG? Quais são os setores mais desafiadores na sua avaliação? Não, perfeito. Acho que quando a gente olha, né, para as companhias do setor de saúde, né, e no relativo aos outros setores, esse é um setor, né, que tende a estar mais avançado no que tange a agenda ESG. Claro, acho que é difícil generalizar, porque, de fato, existem várias companhias e fica muito evidente esses diferentes estágios de cada uma delas, mas a gente vê que é um setor que está bastante avançado no sentido de ter políticas sólidas, visando endereçar essa agenda, e até também bastante avançado no que diz respeito à divulgação de informações, né? A maior parte das companhias, né, que fazem parte desse setor e que são listadas na Bolsa, tem uma divulgação de informações, e esse já é um passo bastante importante no sentido de permitir essa análise, de compartilhar as boas práticas, e aí, de forma geral, a gente tem uma visão bastante positiva. Tá? Em termos dos setores, né, que apresentam maiores desafios, e aí, né, sempre trazendo, né, o paralelo com o que a gente entende, né, que é o caminho ideal no sentido de minimizar esses desafios e esses riscos, tem setores que naturalmente têm desafios maiores. Né? Até mencionei, quando a gente fala de mineração, quando a gente fala da indústria de óleo e gás, existem desafios mais críticos para esses setores, ao mesmo tempo em que a gente vê que tem várias companhias que estão investindo e atuando de forma relativamente forte para conseguir correr atrás e fazer com que essas mesmas atividades, que são atividades que hoje se fazem essenciais, podem ser, enfim, continuar sendo exercidas e causando um menor impacto no meio ambiente, e também, não só, né, no meio ambiente, mas também em relação à sociedade como um todo. Né? Acho que a gente tende a falar do tema ESG, a gente pensa em desafios, mas a grande verdade é que tem empresa que está muito bem posicionada para capturar uma série de oportunidades que surgem conforme esse tema ganha força. Tá? E aí, tanto né, no setor de saúde, quanto também em outros setores que possivelmente apresentem desafios maiores, e tem uma série de empresas que surgem no sentido de fornecer as soluções né, em direção a esse caminho. Obrigada, Marcela. Peço palmas à nossa palestrante mais uma vez.